Poeta pop, todos somos poesia. Olá, sejam bem-vindos. Hoje é especial. E é especial porque viramos o jogo. Convidamos um homem habituado a entrevistar, que hoje aceitou o desafio de conversar comigo. Um poeta pop que tem tanto para partilhar. Partilhou o mundo inteiro e a vida que o trouxe até hoje através da voz, mas também através da imagem. Olá, Germano Campos. Muito bem-vindo, muito obrigado. Obrigado. Bem-vindo para mim e bem-vindo para ti. Muito obrigado. Em primeiro lugar, um grande agradecimento por aceitares entrar nesta desafio. Aventura, por seres um homem Gosto mais, obviamente, toda a gente diz que gosto mais de estar do lado de cá a ouvir do que estar a falar, mas naturalmente compreendo a tua curiosidade e espero estar à altura do interesse e da qualidade e exigência deste programa. E quem nos ouve e vê está muito curioso para descobrir o homem que está por detrás de todas aquelas entrevistas, o homem que está por detrás de toda essa vida profissional que a rádio e a comunicação em Portugal tem muito orgulho, com toda a certeza. E eu gostava que fizesse esta viagem comigo e que no final percebêssemos se as nossas mochilas regressam cheias de poesia ou se temos que viajar ainda mais. E vão ser tempo. muitas memórias, com certeza, que vamos desfiar ao longo dos próximos minutos. Assim, sem receio de começarmos, Germano, quem és tu afinal? Onde é que há poesia em ti? Olha, eu acho que há poesia desde o momento em que nasci e nasci fora do tempo. Ou seja, eu nasci na cidade da Beira, em Moçambique, no dia 29 de fevereiro de 1960. Era um ano bissexto. E contam as histórias de família que nasciam um mês antes da data prevista. Ou seja, estava previsto para ser finais de março e nasci 29 de fevereiro. E isso fez um bocadinho de diferença na minha vida. Porque, para além de ser uma pessoa especial, entre aspas, fazendo anos só de 4 em 4 anos... Na verdade, tens 15 anos, és um adolescente. Acho que são 16. Acho que o ano passado, quando é o ano do Europeu de Futebol, certo, ou dos Jogos Olímpicos, são anos bissextos. As pessoas talvez nem tenham muita noção disso. Mas como realmente esse ano é especial, sobretudo para quem faz anos de 4 em 4 anos, só por isso somos lembrados. Eu lembro que há 8 anos, 9 anos, fui à TVI, ao programa do Manuel Luís Gosto e da Cristina Ferreira, só por fazer anos a 29 de fevereiro. Já tive algumas entrevistas na própria RTP, onde estou, não é? Para fazer também essa pequenina brincadeira, porque somos muito poucos, estamos a falar em, sei lá, 70 mil, 60 mil pessoas em Portugal, só em Portugal falando, que fazem anos naquele dia tão especial que só acontece realmente de 4 em 4 anos. E diz-me uma coisa, vamos voltar lá atrás, vamos voltar a 1960, ano em que a África estava a explodir com mais de 17 países a conseguirem quase a sua liberdade, com o Congo a mudar aqui as regras do jogo. Foi o ano entre finais dos anos 50 e toda a década de 60 e depois, posteriormente, há pouco mais de 50 anos, ou há 50 anos, com as independências de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde e da Guiné-Bissau. E em 1960... Da Guiné-Bissau foi 63, e São Tomé e Príncipe. Realmente, a África, nessa altura, na década de 60, e é preciso ter um bocadinho a noção disso, é completamente diferente, porque eram colónias e protetorados que depois tiveram a sua independência ao longo dos anos e foram-se libertando de países como a França, a Bélgica ou a Grã-Bretanha, por exemplo. E isso é história do mundo, mas eu procuro a história do Germano. 1960, Germano nasce na Beira, um menino que... Como é que tu cresces na Beira, Germano? Olha, crescendo de uma forma normal. Tínhamos uma coisa que infelizmente não há hoje em dia, tínhamos muita liberdade. O espaço de quem nasceu em África, eu aí cito o Herman diz que nunca viveu em África. Já lá foi, já tinha ouvido falar muito da África, e quem esteve em África, mesmo durante alguns anos só, no meu caso, eu estive lá há 13 anos, vim de lá em 73, portanto, antes da independência e antes do 25 de Abril, a noção de liberdade, a noção de brincadeira,
a noção de despreocupação era realmente muito grande. Nós fazíamos primeiro a vida muito cedo. A partir das 4h30 da manhã, o sol nasce. Também se põe muito cedo. 4h30, 5 da tarde, já não há... Já é de noite. E eu lembro-me que havia a possibilidade de nós irmos, por exemplo, à praia, ainda às 6 da manhã, tomar um banho, voltarmos, arranjávamos, fomos um pequeno almoço e as aulas começavam às 7 horas. Só aí marca a diferença. Obviamente que o calor, o clima, faz toda a diferença. E nascer nesse clima e brincar com a malta ao berlinde, à apanhada, fazer jogos sociais, é coisa que também não havia, obviamente, a parafernália eletrónica que há hoje, mas havia um convívio com as pessoas da nossa idade, estamos a falar de 5, 6, 7, 10, 12 anos, que não há hoje, e eu tenho muitas saudades e tenho pena que a malta de hoje, com algumas honrosas exceções, não tenham esse privilégio. E um menino com 10 anos a viver na Beira, o que é que sonha ser quando for Olha, grande? eu já sonhava ser alguma coisa relacionada com a comunicação. Isto porque eu lembro-me, quando era miúdo, tinha 9, 10 anos, estar de joelhos, por exemplo, na minha casa, junto à sala de estar, e ver os jornais, ler os jornais, e ficar doido com aquela informação, com as fotografias e com aquilo que se ia lendo. Há uma coisa importantíssima também na minha vida. Em Moçambique não havia televisão, só havia rádio. E isso fez realmente também, como disse, a diferença. Aumentar a paixão pela voz. Muito. Nós ouvíamos desde... Quando acordávamos, aí por volta das 5h30, 6 horas, abríamos o rádio e ouvíamos as estações da Beira, ou as estações em Lourenço Marques, ou as estações da Rodésia ou da África do Sul, em inglês. O que é ótimo, sempre aprendíamos inglês. E essa paixão pela rádio, pelos sons, vieram aumentando de ano para ano. Eu estive cá em Portugal entre 1967 e 1968, porque as pessoas dessa altura, se bem se lembram, a minha mãe era funcionária pública, era funcionária dos Caminhos de Ferro e tinha uma licença graciosa, ou seja, podiam vir até Portugal, na altura, estar durante um ano a viver essa licença graciosa. E nós aproveitámos esse ano, 1967, 68, e vivemos em Lisboa. Pela primeira vez, aos 7 anos, eu vi televisão e deixei de ver televisão um ano depois. E só voltei a ver televisão em 1973. E a paixão pela rádio era realmente muito grande. Eu lembro-me que havia 2 estações, a Rádio Pax, que era uma estação ligada à Igreja Católica, e o Aeroclube da Beira, ligado à parte da aviação, etc., eram rádios muito ouvidas lá em casa e eu participava nos concursos da rádio. Mesmo com aquela idade, e conhecia os locutores todos e conhecia os técnicos e estava muitas vezes pendurado dentro dos estúdios a ver, só a ouvir. Perguntava se podia assistir às emissões e estava ali quieto e a ouvir e a ver e a absorver e a pensar, bem, isto um dia é capaz de ser a minha vida, e acabou por ser. E um menino com 10 anos, 12 anos, podia já adivinhar que se viria a transformar num homem tão apaixonado pela cultura. Já nessa altura procuravas, além desses jornais que vias espalhados pela casa, já nessa altura procuravas os livros, a música. O que é que ficou de Moçambique? Olha, de tudo um bocadinho. Tempo? De tudo um bocadinho. Os livros de banda desenhada, sobretudo. Minha mãe, por exemplo, aos sábados comprava sempre o Tio Patinhas, ou mais tarde depois o Asterix e outros heróis da banda desenhada. Via muito cinema. Eu lembro-me de ir ao cinema sozinho, ver grandes clássicos americanos. Não percebia realmente o que é que estava a passar, mas em grande ecrã, dentro de uma sala, uma pessoa absorvia aquelas imagens e sonhava, naturalmente. E a música, toda aquela música... Eu tenho 2 irmãs mais velhas e sempre acompanhei. Por isso é que eu tenho muito boa memória, graças a Deus, desde os meus 5, 6 anos, acompanhar os Beatles, os Rolling Stones, depois toda aquela gente ligada ao Woodstock de 1969, pessoas de música ligadas ao início dos anos 70, toda a parte de música pop, quer portuguesa, quer anglo-saxónica, e atenção, na altura também muita música francesa, italiana,
que se ouvia na rádio em Portugal. E tenho pena que depois, mais tarde, se tenha deixado de escutar. E espanhola também, naturalmente. A paixão pela rádio, a paixão pelo cinema, a paixão pela televisão, que acontece esporadicamente durante um ano e depois veio a ser retomada mais tarde. Acreditas que se tivesses crescido em Moçambique, essa paixão teria ficado... teria sido amplificada, teria sido igual àquela que vieste viver para Portugal? Provavelmente não, porque Moçambique na altura não oferecia as condições que se exigiam na altura, não é? Eu era um miúdo, tinha 13 anos, mas de facto, devido a condicionalismos familiares, a minha irmã mais velha é médica e teve que vir estudar para Portugal. E daí nós termos saído de Moçambique, vindo para Portugal, para ela poder cursar a medicina. E aí entrou-se num outro capítulo, a partir de 1973, e naturalmente depois sublinhado mais tarde, poucos meses mais tarde. E que capítulo? A partir do 25 de abril de 74. Foram tempos complicados, mas muito desafiantes e que ainda hoje, 51 anos depois, sinto saudades. Paixões ficaram em Moçambique. Um menino de 13 anos, quando sai de Moçambique, lá deixa muitas raízes. O clima, o cheiro, os sons, a saudade da gastronomia. Quem gosta, por exemplo, de comida africana, galinhaca frial e outros, os camarões, etc., as ameijos, que hoje em dia, na altura, nós íamos à praia e enchíamos baldes com ameijos, que os ameijos brotavam na areia. E, de facto, hoje é proibido, pronto, devido a que todos sabemos porquê, mas era uma das coisas interessantes. Nós íamos à praia, convivíamos, brincávamos à bola e íamos buscar as ameijos e depois trazíamos, não é? Para casa e para cozinhar. E nesse teu tempo de Moçambique, nessa explosão da personalidade, não é? Já escrevias alguma coisa? Já eu sempre fui bom a escrever. Fui sempre muito, muito mau a ciências. Quer as físicas, as químicas e as matemáticas. Um homem das palavras. Sim. Eu lembro-me de ter sempre relativamente boas notas a português, nas redações, a descrever as coisas e a falar. Basicamente, a falar sempre foi... Eu acho que isso é um bocadinho inato. Comunicar. É comunicar. E nessa altura já escrevias cartas de amor? Não se escrevia. Não se escrevia. Escreveste mais tarde? Escrevi mais tarde, uns postaizinhos. 1974. O país muda, nós mudamos todos, a população muda. E ligada à rádio. E vou-te explicar porquê. Queremos ouvir. Estive quando vim para cá, em setembro de 1973, as aulas começavam em outubro, a casa onde eu vivia na altura, em Carcavelos, não estava concluída. Então, minha mãe internou-me nos colégios maristas, portanto era aluno interno, nesse ano letivo, 73-74. Nós todos estava interno, tínhamos uns quartos privados, não é? naquele colégio, e era permitido nós termos rádio, desde que tivéssemos um escutadorzinho, para não incomodar ninguém. Eu, naturalmente, tinha já a mania de ouvir, sobretudo, o Rádio Clube Português e a Rádio Renascença. Ouvia também um bocadinho a emissora nacional e os emissores associados de Lisboa. E nessa noite, de 24 para 25 de abril, adormeci ouvindo o Rádio Clube Português. Acordei-me de madrugada, tipo 3 da manhã, com alguma sonolência natural, e eu via aqui posto de comando das Forças Armadas e tal. Não percebia bem. Eu sabia que era qualquer coisa relacionada com a guerra, mas não sabia bem o que era. Depois, já de manhã, quando foi o pequeno almoço, disse aos meus colegas o que é que se tinha passado. Estávamos muito indecisos sobre o quê, era uma grande confusão. Ainda tivemos aulas no período da manhã, mas depois os pais foram chamados, neste caso a minha mãe foi chamada para me ir buscar ao colégio, e tivemos 1 ou 2 dias em casa, porque acho que era uma quinta-feira, depois a aguardar qual era o desenvolvimento. Ou seja, também, eu talvez tenha sido dos poucos portugueses que acompanhou um bocadinho, mesmo com sonolência e tudo, o que se estava a passar naquela noite histórica de 24 para 25 de abril. Guerra essa que ainda acabas por sentir quando vivias na Beira? Ou nessa altura? Não, dentro da Beira não se sentia. Eu sentia-se era fora. Eu lembro-me que quando ia, por exemplo, passar férias a Vila de Manica, que era uma cidade de fronteira, lembro perfeitamente que quando íamos da Beira para a Vila de Manica, cruzávamos com muitos caminhões militares e sabíamos que havia muitos
soldados que iam para a guerra, que vinham da guerra já muito ou mutilados, enfim, ou com ferimentos, e que iam ser tratados nos hospitais. Sabíamos naturalmente que havia guerra, mas não se falava muito nesse tema em família. E um menino com 14, 15 anos que está em Lisboa, que já consegue ouvir na rádio que a revolução está a acontecer, que acabou de acontecer, tem a percepção de que o território onde nasceu deixou de fazer parte do país onde ele habitou. Era inevitável. Era inevitável. Até porque a minha família... aliás, deixa-me dizer-te que quando a minha mãe anunciou à família a decisão, isto em 73, de vir para Portugal, foi a única pessoa da família que teve alguma clarividência e que, de certa forma, antecipou os acontecimentos. Ela foi contra a opinião de toda a família, para quem ela deveria manter-se em Moçambique e tal. Ela não, contra tudo e contra todos, veio. E foi o que melhor fez, porque mais tarde, em 74 e 75, houve muita gente da família que esteve lá em casa enquanto não conseguia arranjar lugar para viver. E o que é que o coração de um menino de 14, 15 anos sente nessa altura? Ansiedade. Porque ainda hoje tu tens medo do desconhecido, tens medo do futuro, não sabes exatamente o que é que o futuro te reserva. Sabíamos que havia qualquer coisa que estava a acontecer, como diz a canção, e que era preciso mudar. Não sabíamos era qual o rumo da mudança. Tivemos muitas preocupações. Havia depois, em 74, há pessoas que ainda se lembram, outras não, o famoso 7 de setembro em Lourenço Marques, uma espécie de revolta promovida por um grupo de brancos contra a noção da independência e os acordos que, entretanto, a Frelimo tinha feito com o governo de então, que naturalmente depois vieram a desembocar na independência em junho de 1975. Portanto, tudo isso sabíamos que era um fim de um capítulo que tinha naturalmente que ser encerrado. Da forma como ia acontecer, não sabíamos. E isso era uma coisa que nos preocupava, e sobretudo a nível de família. E na escola, um menino, ainda com 15 anos, com os seus colegas que nasceram em Portugal, que tiveram uma infância diferente, havia com certeza um choque social. Nós éramos adolescentes, mas há uma coisa muito curiosa. Naturalmente, havia gente, sobretudo em 73 para 74, havia basicamente gente que tinha nascido em Portugal, portanto havia uma convivência normal entre miúdos. Entre 74 para a frente, 75, 76, então já havia pessoas, miúdos, que tinham vindo das ex-colónias. E lembro perfeitamente que nós nem perguntávamos de onde é que as pessoas vinham, não era tema de conversa, mas recordo-me uma vez, num intervalo de umas aulas, estávamos 5 ou 6 miúdos, que habitualmente são os nossos colegas preferidos, e perguntávamos uns aos outros: olha, de onde é que tu vens? Eu venho de Moçambique. E tu? Eu venho de Angola. Nenhum era de cá. Ou seja, havia uma aproximação e uma atração natural em termos psicológicos e de interesses culturais que não havia com os outros miúdos de cá. E não houve um choque de liberdades onde os meninos que vinham... Havia, porque toda a gente que veio nessa altura, por exemplo, onde é que tu nasceste? Eu nasci em Moçambique. És retornado? Eu disse não. Eu vim em 73. Eu dizia sempre. Exatamente. Eu sou da Beira, Moçambique, mas, acrescentava, vi em 1973. Portanto, havia aquela diferença que não tinha vindo na leva de 74 para 75. Sim. Então aí a coisa acalmava um bocadinho, estupidamente. Claro. Mas houve muita gente que sofreu horrores. Certo. E sofreu muitos traumas e sofreu muitos preconceitos. Um período difícil, muito sem dúvida. Difícil. E o germano chega a Portugal com vontade de abraçar a rádio. 17, 18, 19 anos, sempre a ouvir rádio, sempre a acompanhar, sempre interessado. Sim. O teu amor pelo cinema já tinha aparecido em Moçambique, mas onde é que aparece aqui no meio desta adolescência? Continua, porque ainda por cima, em Moçambique... é uma coisa importante. Em Moçambique havia filmes que não eram exibidos em Portugal, pelo menos eram mais livres, voltando assim. Às questões da liberdade, não é? Nas questões da liberdade, está tudo ligado. Eu lembro-me que quando nós íamos, por exemplo, ver um filme e depois víamos os cartazes, porque antigamente havia as fotografias dentro de um placar com fotografias daquele filme que tínhamos acabado de ver,
nós dizíamos assim, olha, esta cena foi cortada, aquela cena foi cortada, porque sabíamos qual era. Já sabíamos exatamente o que é que tinha sido cortado ou não. E foi muito importante também haver o que é que tinha sido o cinema antes do 25 de Abril e depois dessa data. E qual é o momento em que profissionalmente tu abraças a rádio? Ou a rádio em si mesmo? A rádio em si, eu recebi um convite em 1984, portanto há 41 anos. 10 anos depois de chegares a Portugal? Sim, não. Chegas em 73? Em 73 não, aqueles são 11 anos depois. 11 anos depois. Na altura tinha que começar a trabalhar, não é? E entre os vários contactos que eu fiz, fui trabalhar para a Renascença para ser jornalista da noite. Havia um grupo da noite, porque aquilo era dividido entre manhã, tarde e noite, que era a parte política. Portanto, havia o Jornal da Meia-Noite, que era um jornal político. A rádio tinha muita força nessa altura, muito mais que a televisão. Sem dúvida, a RTP tinha 2 canais, a rádio tinha vários canais e a rádio tinha muita força nessa altura. E eu fui, de facto, trabalhar e aprender com gente que hoje e depois mais tarde veio a dar cartas no meio da comunicação. O Luís Marinho chegou a ser diretor da RTP, o Miguel Lemos, que hoje é um nome que não diz nada às pessoas, mas que foi o meu primeiro editor e com quem eu aprendi muito e infelizmente faleceu muito cedo, e outros colegas que depois trabalharam na imprensa escrita e que eu apenas estava ali a ver, não se fazia nada. Exato. A aprender. Depois, a partir de 1985, aí sim, comecei a desenvolver a parte de edição e a parte de como escrever para a rádio, porque deixa-me dizer-te que a minha iniciação ao jornalismo começou no jornal O Dia, que é um jornal que hoje não existe, por acaso relativamente perto da Renascença, apenas uma coincidência geográfica, no Chiado, e, portanto, eu sabia escrever, ia tentando escrever em termos de imprensa escrita. Portanto, para a rádio nós temos que escrever de uma forma completamente diferente, muito mais curta, concisa e concreta, a regra dos 3 Cs, não é? E depois, para além disso, tínhamos a parte técnica, tínhamos que cozinhar os sons, não havia computadores. Outros tempos, aquilo era tudo em fita. Quando hoje a malta disse, como é que vocês faziam a edição? Fazíamos, tínhamos que colar as fitas, cortar, e com uma cola especial para ver se aquilo não se batia a bota com a perdigota, e tínhamos que passar os sons todos em bobina. E faziam-se as coisas. Só apenas fazer um pequeno apontamento para quem nos está a ouvir ou a ver, mas sobretudo nós estamos muito pré-históricos. Muito pré-históricos. Mas isso era o início, era assim que se fazia. Não, ainda faltavam bastantes anos para os anos 90, quando apareceram os primeiros computadores, que revolucionaram todas as redações. Apenas para confirmar que estamos a ouvir a voz de Germano Campos, um homem com uma experiência e com uma bagagem e com tanto para partilhar, por isso é tão delicioso ouvir estas histórias. Obrigado. Mas é isso que eu gosto. Gosto de partilhar, sobretudo com os mais novos, desde que eles tenham curiosidade. Mas agora vamos outra vez lá atrás, porque eu tenho curiosidades. À vontade, força. Não só profissionais, mas também pessoais e sobretudo de coração. O projeto Poeta Pop no seu podcast e em todo este projeto que nós temos vindo a desenvolver, nós queremos sempre procurar o lado poético dos nossos convidados. E desse 1974 até esse 84, nesses 10 anos antes da tua entrada na rádio, por onde é que andou o teu coração, Germano? Em termos pessoais? Nos amores? Nos amores? Tínhamos os amores de verão. Já escrevias cartas de amor? Não, nessa altura, porque os amores que a gente escolhia eram ali de perto, eram ali quase de perto de casa, não é? Portanto, não havia essa necessidade. Geralmente fazemos isso para quem está longe, não é? Dizíamos as coisas, mas era ao ouvido. Ao ouvido. Ao ouvido. Não te dedicavas a escrever pequenos poemas? Não. A minha escrita, infelizmente, nunca passou muito por aí. Sabes que nós somos jornalistas, somos muito mais pragmáticos. Exatamente. Infelizmente, nós não temos tempo para sonhar em termos... Não há tempo mesmo. Aquilo é tudo em rádio, é tudo a contrarrelógio. Então temos que fazer tudo em cima da hora, não é? Claro. Quando temos algum tempo para fazer, dizemos às pessoas. Mas tenho pena que hoje não tenha nenhuma coisa escrita
em que dissesse: meu amor, olha, eu gosto muito de ti. Um bilhetinho, sim. Mas e nesses anos, a nível de leituras, de autores, de referências... Lia muito, olha, a Enid Blyton, por exemplo, dos 5, que era de facto uma delícia ler coisas relacionadas com a juventude, e depois mais tarde os clássicos, o Camilo Castelo Branco, etc. Não me perguntem no do Luís de Camões, porque isso soava muito a obrigação e a estudos. Então para isso havia a escola, então os grandes poetas e os grandes nomes da literatura tínhamos essa obrigação. Mas outros autores, sim. Mas eu fui sempre uma pessoa muito mais ligada à imagem e ao som do que propriamente aos livros. Hoje tenho pena de não ter lido mais, mas é claro que ainda vou a tempo, não é? E música? Que música ouvias? Toda. E música clássica, sobretudo. Gostava sempre muito de música clássica. E aí houve uma transformação muito grande no meu gosto entre os 12 e os 13 anos. Porquê? Ou um bocadinho antes. Havia um compositor, maestro argentino, mas que viveu em Espanha e depois acabou por se suicidar, que era o Valdo de los Rios, que fez uma adaptação da famosa Sinfonia número 40 de Mozart. Portanto, em termos ligeiros, que hoje é mais ou menos normal, mas que na altura foi um estouro, uma coisa sensacional, esteve até nos primeiros lugares dos tops. E essa música, essa adaptação, essa versão de um clássico de Mozart fez-me despertar não só para o Mozart, que é o meu compositor preferido, como também para a música clássica de uma forma geral. E a partir daí comecei a absorver todos os outros grandes autores dos séculos XVI, XVII, XVIII e até à atualidade e tentar perceber a evolução da música, a história da música. E muitas vezes a poesia é feita com notas de música. Exatamente. E vice-versa, as melhores notas de música muitas vezes são também retratos de poesias que nós lemos, não é? E nesses 10 anos até 85 não havia aí saudades de Moçambique, vontade de voltar? Havia, mas eram tempos tão conturbados, tão revoltosos, muito diferentes do que é hoje, que a saudade teve que estar guardada para mais tarde. Para mais tarde. E já lá vamos. Sim, infelizmente nunca mais... Voltei a Moçambique há cerca de 10 anos em trabalho. Estive em Nampula e estive em Maputo, mas nunca voltei à minha cidade da Beira. Confesso que não sei se gostaria de lá voltar, porque nós guardamos memórias que depois muitas vezes romanceadas e de cor-de-rosas. E hoje já estaria diferente. Não, hoje está completamente diferente. Eu sei que já vi vídeos da rua onde eu vivia e calculo ter reconhecido a casa onde vivi, mas não tenho a certeza de tão diferente que está. O tempo faz dessas coisas, mas normal, o homem ainda faz normal, pior. 50 anos depois é normal. E era mau se não fosse. E tantos problemas que têm andado por lá. Naturalmente. Entras na rádio em 85? 84. Dezembro de 84. E esse teu percurso, primeiro a aprender, depois a assumir já as edições, já os programas. Quem foi aquela personalidade que te fez sentir que estavas de facto na profissão certa? Ou seja, a primeira pessoa com quem tu trabalhas ou que entrevistas que te faz sentir que é isto que eu gosto de fazer, eu estou no sítio certo. Olha, seria injusto falar apenas numa pessoa, porque eu estava na altura mais importante rádio em Portugal e foi durante vários anos, e uma pessoa chamada António Sola, de facto, que nessa altura, anos 80, depois mais tarde, anos 90, primeiro na Antena 1 e depois na Renascença, foi de facto das pessoas que mais marcaram. Seria, como te disse, injusto não mencionar outros nomes, por exemplo, ainda há relativamente pouco tempo também no meu programa, no meu podcast, o Germano Campos Entrevista, que tive a honra de ter lá. Mais tarde tive a Maria Helena Falé, que hoje é atriz, está aposentada, tem 79 anos, mas foi uma das minhas referências da rádio em Portugal. Houve outras. Maria José Montperrin, que trabalhava muito na rádio comercial. Obviamente o Jaime Fernandes, que me convidou para ir depois para a Renascença. O João David Nunes e a Maria Leonor numa fase anterior, e todas as pessoas importantes da rádio em Portugal,
o Luís Filipe Barros, que ainda agora há relativamente pouco tempo foi honrado com um prémio da Sociedade Portuguesa de Autores. Portanto, toda essa gente, e peço imensa desculpa de todos os outros que estão por fora, claro, cujo nome não vou mencionar porque é que não tínhamos tempo, mas toda essa gente, à sua maneira, me ajudaram a compreender e a fazer melhor a rádio. Naturalmente que moldaram todo o nosso gosto. Eu lembro-me, uma vez disse ao Luís Filipe Barros, com quem tive o prazer de me cruzar nos corredores da RDP, quando eu tinha 17, 18, 19 anos, repara, com essa idade, o meu grupo de amigos, todos um bocadinho mais novos, um bocadinho mais velhos, em pleno verão, vinhamos para casa às 5 da tarde ouvir rádio, ouvir o rock em stock. Não é normal. Fascinante. Era fascinante. E ele disse, não acredito, acredita que é verdade. Nós estávamos a controlar a hora, saímos um bocadinho antes para irmos para casa ouvir um programa de rádio. Incrível. Portanto, hoje em dia é impossível. E um jovem adulto que entra na carreira de rádio, do jornalismo, naqueles tempos, é o orgulho dos pais ou os pais preferiam que ele fosse médico, advogado? Não sei, olha, infelizmente eu perdi o meu pai, eu tinha 8 anos, portanto foi em 1969, foi logo no início de janeiro, portanto cresci, já sei o apoio do pai, portanto não sei se ele teria orgulho, provavelmente tinha. Não havia jornalistas da minha família. Portanto, é uma coisa, nada, nem ninguém ligado aos jornais. Tinha um tio materno que vivia na altura na África do Sul e era correspondente de um jornal inglês. Sei que o meu avô materno escrevia, inclusive editou um livro sobre Moçambique, mas não havia ninguém ligado à imprensa. Portanto, isto é uma coisa inata. Portanto, toda a gente que se me tinha orgulho, penso que sim. A minha mãe, quando me começou a ouvir, eu pedia-lhe ela sempre teve a descrição e a bondade de ir-me apontando alguns caminhos. Olha, não gostei disto, gostei daquilo, vamos ver. E, naturalmente, se hoje for ouvir as primeiras gravações de há 40 anos, é melhor apagar ou esconder. Quer dizer, uma voz fininha, pouco colocada, muito rápido, uma pessoa que quer despachar rapidamente. Muito objetiva. Eu lembro do primeiro noticiário, isto é em 85, do primeiro noticiário que eu fiz, porque deixa-me dizer-te que foi só a partir desse ano, portanto há 40 anos, que os jornalistas assumiram que escreviam e liam as notícias. Porque quem lia as notícias até então eram os locutores. Portanto, havia os locutores que faziam os programas e depois chegava a altura, liam as notícias. Nós entregávamos, 5 minutos antes, eles liam as notícias. Portanto, só a partir dessa altura houve uma revolução em todas as rádios em que os jornalistas passaram a assumir a função também de ler as notícias. E a praxe, na altura, era fazer qualquer coisa. E então, o José Candeias, que é hoje meu colega na Antena, um queridíssimo amigo, entrou, eu estava nervoso, não é? Primeira vez, um sábado à tarde, entrou de gatas dentro da estação, do estúdio, vai por baixo da secretária com um isqueiro e começa-me a pegar fogo ao noticiário. Portanto, o noticiário que teria para aí 4 minutos, teve para aí 2 ou 1, porque fiquei sem ele. Exatamente. Portanto, era a praxe. Germano, e eu acho que é um privilégio alguém conseguir assistir aos acontecimentos da história na primeira fila, numa cadeira de privilégio. É uma das atrações mais importantes que existe no jornalismo, é estarmos todos os dias coisas diferentes. Portanto, eu odeio a rotina. E embora as pessoas digam, tu fazes todos os dias a mesma coisa. Não é verdade. Todos os dias temos coisas diferentes. Temos continuidade de uma notícia que já vem do dia anterior, ou temos coisas novas que acontecem nesse dia ou que antecipamos para o dia seguinte. Portanto, essa história da novidade e essa história de estarmos todos os dias a acompanhar a atualidade em Portugal e a atualidade no mundo é fascinante. E se pudermos estar, então, nos locais, que hoje é cada vez mais difícil, melhor ainda sermos participantes desses eventos. E essa paixão que te faz manter acesa e viva o amor pelo jornalismo e pela atividade que desenvolves, com certeza também te deixa um pouco triste às vezes pela forma como o mundo vai. Na década de 80 havia muitos motivos de tristeza que tenhas assistido, coisas
tristes do mundo, da atualidade de então, que te tenham feito desacreditar um pouco na humanidade? Isso existe quase todos os dias. Repara, vou dar um exemplo da atualidade. Quer dizer, quem é que hoje pode estar de acordo com umas diretrizes de um senhor chamado Donald Trump, que em 3 meses, 4 meses de vigência da sua administração mexeu com o mundo, pôs o mundo contra a América contra o mundo, depois avança, recua. Sempre houve esses problemas. E os problemas clássicos em Portugal da crise económica sempre existiram. Por exemplo, nós dizíamos, se fomos ao programa do Herman, o tal canal, e estamos a falar em 1983, 84, ele falava da crise 4/24, quer dizer, naquelas brincadeiras. Mas a crise sempre existiu. Vamos mais atrás, aos anos 60, e temos as rábulas da revista do Parque Meyer a falar da crise. E vamos aos programas mais à frente, estamos a falar da crise. Portanto, nunca Portugal viveu um período de relativa paz económica. Houve períodos de maior desenvolvimento, mas aquela história de nós termos algum dinheiro, gastamos e poupamos e podemos ir viajar, nunca existiu. Sempre fomos, a maior parte de nós, não estou a dizer todos, a maior parte de nós sempre foi muito condicionada por esses problemas económicos. E isso era o que nos realmente fazia acreditar que havia sempre o futuro e esperança de um futuro melhor. E essa tristeza, esse poder crítico que guardas em ti, partilhas com quem te lê e quem te ouve, ou guardas? Não podemos partilhar. Guardas? Isso partilhar seria nós emitirmos uma determinada opinião para as pessoas perceberem o que é que nós pensamos. Nós estamos a falar sobre uma coisa sobre a qual não concordamos rigorosamente nada, ou vice-versa. Mas o nosso papel, enquanto pivôs na televisão, nos jornais ou na rádio, é lermos os factos, não comentarmos os factos, mas para isso são os comentadores e os analistas. Hoje há uma discussão nos mídia em que o papel do comentador se entrecruza com o papel de jornalista. Eu acho que aí é errado, porque temos que ter que separar as águas. Por isso é que está lá comentador. E chegamos analista a um dos momentos da verdade do nosso podcast Poeta Pop. É exatamente esse outro lado que eu procuro em ti, Germano, que é a tua opinião. E eu lanço sempre este desafio, que é o seguinte. Eu gostaria de que partilhasses connosco durante aproximadamente 1 minuto as coisas que tu, Germano, não gostas na vida, na sociedade. E este desafio tem uma coisa muito, muito, muito curiosa, que é: nós passamos, como seres humanos, sociais, muito tempo a reclamar com a vida. E às vezes... é uma característica muito portuguesa. É uma característica. Estás bem? Sim, podia estar melhor. Nunca, raramente, ouves alguém... Estou ótimo. Não, há sempre... É verdade, há sempre a queixa. Há sempre um lado negativo para o qual nós temos que puxar. Mas muitas vezes, quando nós dizemos a alguém, ou oferecemos a alguém 1 minuto para reclamar... As pessoas... Diga de sua justiça. Diga de sua justiça. As pessoas não ultrapassam os 15 segundos, porque ficam naquela... não gosto disto, e repetem-se. Mas eu acho que os meus convidados são pessoas que têm outra obrigação, exatamente pelo princípio de terem uma visão do mundo abrangente, cuidada. Pelo menos essa é a obrigação do jornalista. Eu costumo dizer que o jornalista é um especialista em generalidades. Claro que depois há especialistas políticos, desportivos, económicos, etc., da parte internacional, mas cada um de nós naturalmente tem uma opinião, porque antes de sermos jornalistas, somos cidadãos. Exatamente, é isso que eu procuro. E para mim, o que eu faço, o que eu pugno em termos pessoais, também eu faço em termos profissionais. Não gosto de deslealdade, não gosto da mentira, não gosto da desonestidade. Gosto de outras coisas, gosto das pessoas que sejam abertas, que digam exatamente aquilo que pensam às pessoas, que digam cara a cara. Não, as pessoas preferem falar por trás, dizer mal. A verdade tem perna curta, nós acabamos por saber quem disse o quê e sobre quê, etc. Ainda hoje nós sentimos isso. Portanto, se alguém te diz, e um político aí, genericamente, se diz uma coisa hoje e amanhã vai dizer o mesmo e o seu contrário, portanto, nós não podemos confiar na integridade moral e da honestidade dessa pessoa. E se é essa pessoa que está a candidatar... Eu não estou aqui a referir ninguém. Cada um faz o juízo que quiser.
Mas se essa pessoa se realmente pensa assim, se age dessa forma e se quer mais tarde ser primeiro-ministro de um governo para esfiar o destino dos portugueses, então as coisas estão mal paradas. Portanto, aquilo que eu digo em termos pessoais é aquilo que eu digo em termos profissionais e para toda a gente. Sejam verdadeiros, sejam leais e, sobretudo, sejam livres. Dizer aquilo que se deve ou que se quer, ouve-se aquilo que não se quer. Sim, é um velho ditado. Sem mas dúvida. é um preço que se tem que pagar. Sem dúvida. Germano, voltando aos anos 80, anos 90, já à carreira profissional, com certeza que no decorrer nesse caminho, nessa longa caminhada, que te cruzaste com personalidades inspiradoras e personalidades que marcaram a história não só nacional como internacional. Recordas-te sim de alguém ou alguém que te tenha ficado na memória? Uma entrevista difícil, uma entrevista surpreendente? Olha, 3 pessoas, infelizmente já não estão cá, mas em áreas completamente diferentes. O Dr. Mário Soares, na política, o Dr. Jorge Sampaio, também na política, a Amália e o Eusébio. O Eusébio, eu na altura tinha um programa na Rádio Renascença e no dia em que ele fez 50 anos, no início dos anos 90, eu o convidei, nem sei como é que o convidei, como é que cheguei à fala com ele, só sei que ele aceitou, foi o único evento público que ele teve naquele dia, foi ter a entrevista no meu programa. Infelizmente não tenho nenhuma, só tenho a entrevista em termos de som, não tenho nenhuma imagem. Exato. Com ele. Hoje em dia toda a gente tira selfies e até para memória futura, mas gostei muito de falar com ele. Foi a única vez que falei com o Eusébio. Com a Amália entrevistei umas 4 ou 5 vezes, inclusive em casa dela. Portanto, teve a generosidade de abrir as portas da sua casa para falar com ela. E o Dr. Mário Soares e o Dr. Jorge Sampaio, em termos políticos, o Dr. Jorge Sampaio, que era na altura como deputado, porque eu estive durante 2 anos, entre 89 e 91, como repórter parlamentar, e conheci toda a gente, todos os deputados e as manigâncias que se fazem na Assembleia da República, sobretudo aquilo que não se vê. Portanto, conheci-o como deputado, depois mais tarde como Presidente da Câmara de Lisboa e finalmente como Presidente da República. E foi das pessoas de quem eu tenho mais saudade, e estamos a falar em termos pessoais, claro, em termos políticos, são outros 500. Mas o trato pessoal do Dr. Jorge Sampaio era uma coisa que não tinha explicação. E ele teve a gentileza de me dizer, numa entrevista que eu fiz com ele para a Lisboa 94, que era, na altura, a Lisboa Capital Cultural da Europa, e tinha um programa semanal sobre esse tema. Eu fui, um sábado à tarde, entrevistar o Dr. Jorge Sampaio à Câmara Municipal, fui ao escritório dele, e estávamos ali a conversar sobre o evento, e a certa altura ele diz-me, sempre que eu quero me candidatar à presidência da República, e foi uma novidade. Informação em primeira mão. Mão. Ninguém sabia de nada. Na altura, eu cheguei, vinha nervoso, me pus aquele som para a agência Lusa, para poder ser distribuído por toda a gente, e foi notícia de capa e de primeira página nos noticiários. Ou seja, o Dr. Jorge Sampaio escolheu-me, a mim e ao meu programa, para dar essa novidade. Pois, claro que mais tarde foi esmiuçada e foi mais pormenorizada, mas a intenção dele é que contou, e essa primeira revelação foi a mim. O Dr. Mário Soares acompanhou também muito como Primeiro-Ministro e depois como Presidente da República, e posso dar aqui uma nota muito engraçada. Uma vez veio cá o José Sarney, Presidente do Brasil, eu, poeta e político, tal como escritor, não é? E eu fui ao Palácio de Belém entrevistar o Dr. Mário Soares. Estávamos numa poltrona, cada um no seu cantinho. Eu tinha um microfone só, não é? Eu disse ao Dr. Mário Soares, eu faço uma pergunta, dou-lhe o microfone, o senhor responde, eu vou-lhe fazendo umas perguntas depois e o senhor não se mexe. Portanto, depois eu edito, repito as perguntas no estúdio. Não, foi combinado. Faço a primeira pergunta, passo-lhe o microfone e ele responde. À segunda pergunta, ele levanta-se para pôr o microfone. É ele que se levanta. Quer dizer, a entrevista foi relativamente curta, porque eu não ia obrigar o Sr. Presidente da República a de cada vez que eu perguntasse, ele levantava-se. Ou seja, ele tinha essa generosidade também de receber muito bem
as pessoas no Palácio de Belém. E o contacto com essas personalidades depois definem a própria personalidade do jornalista, acabam por alterar alguma coisa? Não podemos ser indiferentes, profissional? tão indiferentes e tão frios assim, mas não nos podemos deixar influenciar só. Não vou votar Dr. Mário Soares ou Dr. Jorge Sampaio, ou PS, ou PSD, ou CDS, só porque conhecemos bem a pessoa. Aí já fala o cidadão, aí não pode falar o jornalista. E o cidadão é crítico, mas guarda as suas opiniões. Em termos públicos, sim. Em termos públicos, sim. E não querendo entrar pelos caminhos das más memórias, mas nesse período, anos 80, anos 90, qual é que é o momento mais duro para se comunicar uma notícia à população? A morte de alguém, e efetivamente eu recordo-me quando foi a morte do Papa. Por exemplo, nós, ainda por cima, estava na Renascença, tínhamos de ter muito cuidado, não é? A fazer João Paulo II a fazer essa comunicação, ou catástrofes, por exemplo, o Chernobyl na Ucrânia e outras, as notícias mais desagradáveis. Nós temos que ter uma atenção, senhores ouvintes, uma notícia de última hora, faleceu, tal, ou então alguma catástrofe. Não é? E é difícil gerir durante as emoções esse tempo. As emoções são. E sobretudo quando falamos dos nossos, porque infelizmente houve colegas muito novos, na casa dos 20 e poucos, 30 anos, por motivo ou outra doença, faleceram, e nós sermos obrigados a falar sobre isso ao microfone e a partilhar que estamos a ter essa dor e não nos podemos desmanchar, embora a vontade seja muito... Claro. Ao microfone e emocionarmos, temos que ser racionais e frios. Podemos chorar depois. Naquele momento não temos essa possibilidade. Mas há momentos duros que temos que partilhar, e as pessoas sabem perfeitamente, sobretudo na rádio, como diz o António Salé muito bem, as pessoas sabem e perfeitamente quando nós estamos a sorrir, nós estamos tristes pelo nosso tom de voz, pela gravidade com que falamos ao microfone em determinado momento, ou quando estamos alegres e dizemos disparados. E o Germano jornalista, quando chega à casa, continua sempre a ser um pouco de jornalista? Infelizmente sim. Eu acho que é muito desagradável a minha mulher ou quem esteja ao meu lado, por exemplo, estar a assistir, não é por norma, mas estar a assistir a um noticiário, por exemplo, às 8 da noite. Começamos pela RTP e depois, passados 5 minutos, mudo para a SIC. E depois mudo para a TVI, depois agora para os outros canais, para a CMTV e para os outros. E bem, porquê que tu mudaste? Então é para ver aquela notícia. Não, mas aquela notícia tu já viste. Não, mas vou ver como é que vão dar a mesma notícia, mas noutra perspectiva, noutro enquadramento. E isso é importante para nós. Por isso é que muitas vezes eu prefiro estar a ver os noticiários sozinho e deixar quem está para ver de uma ponta à outra, porque uma coisa é nós vermos com olhos de jornalista, a outra é ver com olhos de espectador. O espectador entra, sai, uma notícia pode marcar de uma forma ou outra, mas não tem aquela gravidade e aquela dimensão que nós até necessitamos para absorver e para trabalharmos nessa notícia no dia seguinte. E isso leva-me a perguntar-te sobre os prazeres da vida, porque notoriamente trabalhar é um prazer. É um prazer. Como alguém disse, eu já não me recordo quem é que disse, mas é absolutamente verdadeiro. Quando nós fazemos aquilo de que gostamos, que temos uma paixão tremenda sobre aquilo que fazemos, nós... Claro que é um sacrifício entrar às 4, 5 da manhã numa rádio, no inverno, sobretudo, e depois nós temos hora para entrar, não temos hora para sair, temos horas infinitas, muitas vezes temos de olhar para lá, temos embora. Muitas vezes confesso que tenho pena de estar a interromper um determinado trabalho que estou a fazer, um trabalho de edição. Disse, não, mas agora chega, amanhã é outro dia, amanhã também tenho tempo, não é? Portanto, temos que ter essa... Não sou workaholic, gosto muito de trabalhar, gosto muito, por vezes, de fazer as edições do meu programa, claro. E faço-as em casa, sacrificando horas de sono, mas as coisas têm que fazer e faço isso com muito prazer. E como um bom jornalista é tudo para ontem. Tudo para ontem. Tem que estar tudo a acontecer. Eu recordo que antigamente, no tempo dos jornais, havia uns 7 ou 8 jornais de manhã, matutinos, e havia uns 4, 5 jornais vespertinos, ou seja, que muitas vezes que se complementavam aquelas notícias ou davam notícias frescas. Porquê? Até 1992 só havia 2 canais de televisão, RTP1 e RTP2.
Ainda não sei se lembras, peço desculpas, Germano, interromper, que depois surgiu aquela tecnologia fantástica que eram os sinaizinhos na imagem a indicar que no outro canal estava a começar um novo programa. O asterisco, exatamente. Mas peço desculpa interromper. Não, são coisas importantes para as quais as pessoas com alguma idade e boa memória se lembram, para as outras são perfeitamente uma novidade, não é? Por exemplo, uma vez eu estava a falar sobre a mira técnica e alguém me perguntou, o que é a mira técnica? Então tive que ir à net e dizer, olha, isto era a mira técnica, está a ver? RTP. E para que é que servia? Basicamente para as pessoas que estavam a reparar as televisões verem, a calibrar a imagem. Exatamente. E meter aquilo dentro da dimensão. Hoje em dia é uma coisa impensável. Não se mandam arranjar televisões. Já não, ninguém manda. Não, ninguém. E então, peço desculpa, pode... Não, e tudo isso são aqueles pequeninos pormenores que vão marcando a diferença, olha, e vão mostrando que nós estamos cada vez mais velhos. É verdade. Germano, eu não te interrompo porque eu comparo a nossa conversa àquela vontade que nós temos quando temos sede e estamos a beber água. E está a saber bem ouvir-te. Muito obrigado pela parte que me toca. E espero que quem nos esteja a ver e a ouvir, sobretudo que absorva alguma informação. Para quem tem alguma curiosidade, não só as pessoas ligadas ao jornalismo ou futuros jornalistas, mas de uma forma geral da minha idade, ou que um pouco mais novas, um pouco mais velhas, e que gostam de recordar. Porque recordar é viver, é um chavão, mas que é bom, também é. É delicioso. E voltando aos prazeres do trabalho, mas com certeza, Germano, vamos agora falar dos teus prazeres pessoais. Uma pergunta assim, tirada do bolso. Cinema, mas antes disso, gastronomia. Olha, das coisas mais simples, uns ovos mexidos com qualquer coisa são coisas divinais. Portanto, não é preciso ser um prato super bem condicionado, condimentado, até um bacalhau, por exemplo, bacalhau com natas ou um bacalhau à espiritual, um bom bife, não é? E quem diz isso, não me falem em veganos, não me falem em sushi, perdão, considero muito de quem gosta, mas não é propriamente a minha praia, nem a minha gastronomia. Isso quer dizer que o ingrediente principal de uma boa refeição é a companhia? Basicamente é a companhia. Por vezes até podes não estar a gostar daquilo que estás a comer, mas olha, vais comendo se estiveres a falar. Se a companhia for boa. E lamento profundamente, como isso já foi dito várias vezes e até postado, se essa palavra existe, em vários blogs e em várias informações na net, por vezes marido, mulher, namorado, namorada, dois amigos que estão numa mesa durante uma hora, cada um agarrado ao seu telemóvel e não falam. Como é possível? Meus amigos, algo vai mal. É verdade. E se juntarmos esses dois, mais dois, que serão eventualmente os filhos, serão 4 pessoas, e não conversam uns com os outros, o almoço ou o jantar ou uma refeição é um momento de convívio. Porque vamos falar de quê? Muitas vezes vamos falar de quê? As conversas inventam-se. Façam perguntas. Continuando nesta estrada dos prazeres, música com toda a certeza, sim. Livros também já falaste da tua música clássica, sim. Viagens, já viajaste muito profissionalmente com certeza. Algumas vezes já fui ao Brasil, fui a Moçambique, fui à Grã-Bretanha, sítio onde queres ir, onde tens... Bom, muitas vezes, antigamente era mais fácil. Olha, para já ir à Inglaterra durante um período não era preciso passaporte, nem documentos, nem pagar isto ou aquilo. Portanto, era um prazer. E ir a Londres, neste momento, é de facto ir quase à capital do mundo, não é? Ir a Paris é um sonho para muita gente e vão enquanto não encarecerem ainda mais os bilhetes. Leva-nos a um outro desafio que eu também gosto sempre de fazer, que é o inverso, é o oposto daquele que te fiz há pouco. Mas adoro Portugal. É maravilhoso o nosso país, é verdade, concordo contigo, é verdade. Então este desafio é o oposto de há pouco, que é num minuto aproximadamente, partilhares connosco tudo aquilo que tu gostas e que te faz feliz. Como profissional, como homem, como cidadão, como português. Olha, uma coisa que me faz muito feliz é uma boa conversa como esta que estamos a ter agora. Por vezes nós, inesperadamente, fazemos uma pausa entre colegas ou entre amigos e começamos a falar sobre qualquer assunto que não vem nada a propósito ou que não estava pré-programado. E tudo isso, o inesperado, aquilo que não está efetivamente agendado, são as melhores conversas.
Aí acho que as pessoas são muito verdadeiras, saem da alma essas conversas e saem da alma e do coração saem as nossas opiniões. E aí somos basicamente nós próprios muito verdadeiros. E isso é muito importante. Falar, conversar. E eu acho que é isso que hoje em dia, e contra a tecnologia falo, a tecnologia está-nos a tornar cada vez mais pessoas sós, isoladas do mundo. Cada um está no seu computador. O computador é importantíssimo. Nós não conseguimos viver sem computador e sem telemóvel. São instrumentos pessoais e de trabalho. Atenção. Mas se fecharmos a tampa e se desliga do computador e fecharmos o telemóvel, conversamos com as pessoas. Sem dúvida. Conversamos, jogar. Por exemplo, há quantos anos que não se joga um bom jogo de cartas? O Monopólio ou outros jogos sociais. É importante. E há pouco, quando eu... Desliguem as televisões quando receberem alguém. Quando te perguntava sobre cartas de amor, se tinhas escrito e me tinhas dito que és mais objetivo e és mais para a escrita jornalística, deixa-me partilhar contigo que eu discordo, porque quando se defende aquilo que acabaste de defender e que eu partilho também dessa ideia de conversar, esse processo de dar e receber, eu acho que isto é a maior declaração de amor que nós, como seres humanos, podemos fazer aos outros seres humanos. E eu acho, Germano, que tu és um homem cheio de amor e cheio de poesia, mas eu estou aqui para te mostrar isso e para te convidar a ver. Poeta és tu, percebes? Eu sou um tipo da escrita, eu sou realmente poeta à minha maneira. Sem dúvida nenhuma. Germano, voltando aos anos 80, 90, 2000 e até aos dias de hoje, um homem do cinema, que se ligou muito ao cinema. Sim, fui crítico de cinema durante muitos anos. E era aí que eu ia chegar. E estive presente também como júri em variadíssimos festivais de cinema, sobretudo nos anos 90, desde o Fantasporto, na cidade do Porto, ao Cinanima, em Espinho, o Festival do Algarve, que já não existe, alguns festivais em Lisboa, o Festival da Figueira da Foz. Portanto, e aproveitei, e é uma coisa que eu costumo dizer, quem participa nesses eventos, no Festival da Vanca, que é sempre na última semana de julho, quem participa nesses festivais são sempre amigos. Primeiro, há duas coisas importantíssimas. Nós encontramos pessoas que já não vemos há um ano. É muito interessante. E depois eu não tenho que estar a traduzir aquilo sobre o qual estamos a falar. Por exemplo, nós falamos a intriga internacional do Hitchcock e tal. E a gente fala sobre qualquer coisa. Sobre esse filme, os atores, etc. Quem estiver ao nosso lado é que é uma chatice, não percebe nada do que nós... Parece que estamos a falar chinês. Ou seja, nós não temos que estar... Nós sentimos uma empatia e uma afinidade muito grande, cultural, sobre um determinado tema. E aí é o cinema que nos une. E tenho muita saudade, por exemplo, durante muitos anos fui júri do Festival de Cinema Internacional do Porto, Fantasporto, e entre outros jurados tive a nossa querida e já saudosa Maria Teresa Horta, com quem nós tivemos, eu digo nós porque éramos variedíssimos júri, o Lauro António também, que já nos deixou, tínhamos a oportunidade de a seguir às sessões, por exemplo, num hotel, de falarmos sobre cinema. Falámos sempre sobre cinema e cada um tinha a sua opinião e falámos sobre as Três Marias, a literatura da Maria Teresa Horta, e ela era uma pessoa com um humor absolutamente extraordinário. E mais uma vez, Germano, na cadeira da frente a assistir a tudo isto. Sim. Não só no cinema, mas a todo o panorama que envolve o cinema. O privilégio que nós temos e que eu tenho em conhecer pessoas, conhecer-te a ti, conhecer toda a gente que eu quero conhecer, e nem sempre é possível, mas trazer para o meu convívio e partilhar com quem nos ouve e quem nos vê momentos dessas pessoas. E deixa-me dizer-te que eu também, nas minhas conversas, já vão largas dezenas de anos, tenho conhecido e tenho também revelado, digamos assim, pessoas que não eram quase ninguém desconhecidas. Por exemplo, estou a falar do Diogo Morgado. A primeira entrevista que eu fiz com ele, antes de ser ator, ele era modelo, e falou muito sobre a história do modelo, de ser homem, de depois mais tarde tentar passar da moda para a representação e depois mais tarde para a realização. Ele é hoje um ator absolutamente fantástico. Um exemplo mais recente, o José Condensa, que eu falei com ele, foi a primeira ou das primeiras entrevistas que ele deu antes da explosão do rabo de peixe, etc. Certo. Ele já marcava a diferença. Quando o vi pela primeira vez no Teatro Experimental de Cascais, numa peça do já saudoso também Carlos Avilés, eu disse, este tipo é absolutamente extraordinário. Ele não era o protagonista,
Ele estava no ensemble, portanto estava no elenco. E já se destacava. Completamente. Quem está ali destaca-se perfeitamente e sabe-se quem é que tem um futuro brilhante pela frente. E isso é muito bom. E eu consigo... Uma vez, não vou citar o nome porque até pode não gostar, mas houve um ator que lançou um disco pelo Planeta, portanto, um disco de autor. Eu ouvi-o, gostei e trouxe-o. Falámos e tal. E a conversa acabou. E ele depois perguntou: para que é que tu me convidaste? E disse: porque tu és bom. Nunca ninguém tinha dito isso. Disse: porque tu és bom. E vais longe. E vais longe em termos de música e vais longe em termos de teatro e de televisão. Ele foi. E hoje é um autor magnífico. Germano jornalista, Germano observador dos tempos e da Temos que ser observadores. Temos que ser. Isso às vezes é um bocadinho cansativo para quem está ao nosso lado. Nós estamos a observar tudo o que se passa à nossa volta. Permanentemente ativo. Permanentemente ativo. E mesmo durante as férias, eu não sou capaz de passar sem um jornal, sem um livro, sem uma revista, porque as revistas também são importantes. Claro. As revistas dos sociais. Férias que gostas de fazer na praia, no campo, em paz, no meio da agitação? Não, em paz. Em e paz. Aí escolho o meu Alentejo. Eu digo meu porque é de todos nós, já vou lá há vários anos. Gosto do turismo rural, ou seja, gosto de estar com pouca gente, gosto de estar numa piscina, rodeado de amigos ou da família, neste caso, e estar em paz. Isolado, um pouco isolado. É um pouco isolado. Fazer férias compartilhadas com 5.000 pessoas. E a última vez que eu fui à praia, por exemplo, de Carcavelos, já foi há largos anos, eu lembro-me que tive que pedir licença para estender a toalha, com licença, quer dizer, havia pessoas à frente, atrás, do lado esquerdo e do lado direito. E cheguei à conclusão de que não, assim não vale a pena. Pedir para ocupar um nesgo de areia, ainda por cima depois com o barulho, e que não são férias, é outro, chama-lhe outra coisa, mas férias, relaxado, não é. Por isso deixa de ir. Germanos, começamos a aproximar-nos do final. E nem sabes quanto grato eu estou a ti e a todos os que tiveram a paciência de estar a nos acompanhar, porque isso demonstra, primeiro, que gostam de ti, sobretudo do teu trabalho. Eu aplaudo esta iniciativa, o teu podcast, e sei que vem aí pessoas absolutamente fantásticas pela frente, como dás oportunidade, mais uma, de as pessoas exporem, de se abrirem. Como diz o Daniel Oliveira, ou como se diz no programa do Daniel Oliveira, da alta definição, estou como estou no alta definição. Mas ainda não te vou deixar ir embora, porque eu ainda quero saborear mais quiseres. Alguns minutos das tuas histórias e daquilo que tu vais ou queres partilhar connosco. Assim. Agora, uns dirão assim, já chega, já estou farto de ouvir. Outros dizem, que pena, é vida. Eu penso que quem começou lá atrás a ouvir se colou e fica com pena que termine, porque as boas conversas e as boas experiências devem ficar registadas não só nas redes sociais e agora nestes novos meios, mas também na memória das pessoas. Claro, uma vez na net, sempre para a net. E deixa-me dizer-te que em termos jornalísticos internacionais, alguém que me marcou muito foi o Larry King. O Larry King tinha um programa na CNN, também já faleceu, que era o Larry King Live, que pela diferença horária cá era emitido por volta das 2 da manhã, 2, 3 da manhã, ao vivo, live, não é? Ao vivo, e eu pelos meus horários na altura conseguia estar a ver, e todos os dias religiosamente via, porque ele teve sempre os melhores convidados do mundo, quer em termos norte-americanos, quer em termos internacionais. E ele próprio, muitas vezes, e como sabes, nos Estados Unidos, tem que haver um intervalo publicitário de X em X minutos, de 7 em 7 ou 8 em 8 minutos, portanto não há grandes, e são muitos intervalos, ao fim de 50 minutos há 7 ou 8 intervalos. Ele muitas vezes dizia, infelizmente temos que parar aqui um bocadinho, voltamos já a seguir. E às vezes nós temos essa possibilidade de estarmos aqui em conversa corrida e não nos perdemos com sem dúvida. O fio à meada. É verdade. E então aquilo que eu te pedi era que partilhasses connosco, usando toda essa tua a experiência de vida, todo esse teu conhecimento do passado, do presente, que nos ajudasses a olhar para o futuro e que nos desvendasses qual é a tua visão dos próximos anos, como é que achas que vai ser o nosso dia da amanhã, com tantas questões, dúvidas, ameaças. Como é que tu vês se eu tivesse futuro? Essa varinha mágica ou a bola que nos dissesse o futuro, eu era vidente, é evidente. Mas não sou uma pessoa pragmática e posso dizer que o tempo da amanhã
tendo em conta o tempo de hoje, é uma grande incógnita, é um grande ponto de interrogação. Nós não fazemos ideia. Podemos calcular e nós queremos, uma coisa é nós querer, outra coisa é nós sabermos que isso é uma possibilidade ou não. Nós, obviamente, gostaríamos que houvesse mais casas, gostaríamos que houvesse mais saúde, que não houvesse 7, 8, 10 meses ou mais para as pessoas estarem à espera e depois, entretanto, vão morrendo por falta de uma consulta ou de uma operação, que esses tempos acabassem, que as escolas não tivessem tantos problemas, que houvesse mais segurança, que não houvesse tanta xenofobia, que não houvesse tanto racismo que há em ponto final, que os imigrantes estivessem mais controlados, mas mais integrados ao mesmo tempo. Tudo isso são premissas completamente difíceis parece que eu estou a fazer aqui um discurso para 18 de maio e para os dias vindouros sobre Portugal. Mas tudo isso, e em termos jornalísticos, que os novos jornalistas, aqueles que chegam agora à profissão, não se julguem os maiores, que acham que sabem tudo só porque dominam as tecnologias. Não. Aprendam com os mais velhos, com os cotas. Muitas vezes a nossa opinião é desmerecida. A cota já está ultrapassada, não sabe se quer mexer no computador. Não é assim. Nós estamos muito mais experientes. Estamos, obviamente, pela idade e pela experiência, vamos muito mais à frente. Uns já acabaram a profissão, mas continuam no ativo. Outros vão a caminho disso. E os que estão ainda em pleno, que absorvam os mais novos, aquilo que os mais velhos têm para dizer. Porque esses mais novos um dia vão ser mais velhos e se vão lembrar daquilo que aprenderam. Eu aprendi muito na minha primeira redação com o Jornal do Dia. Aprendi naturalmente e voltamos aí a 1981, com a escrita que se fazia. Uma pessoa não tem ideia, mas tem que falar com as pessoas, tem que perguntar. Não tenham medo de perguntar, mesmo algo que considerem estúpido ou desinteressante ou completamente fora da caixa. Não tenham medo, não tenham vergonha de perguntar. Podem ter algum receio da resposta, não é? Mas coisas tão simples, como é que eu faço isto? Escrever bem. Isto é com P, isto é com A, isto é com B. Não, perguntem. Se não querem perguntar, vão aí à Wikipédia. Tem tudo? Não tem tudo. Mas tem muita coisa. Sem dúvida. Última pergunta. Sejam humildes. Última pergunta, Germano. O amor e a saudade que bate no teu peito de um Moçambique que ficou lá atrás, hoje, já a esta distância, e já há pouco falavas disso. Pensei que ias rimar. Onde é que está esse desejo, esse amor, essa saudade de Moçambique, da criança que saiu de Moçambique há muitos anos atrás e que hoje é um homem vivido, experiente, formado, com tanto para partilhar? Aos dias de hoje, o que é que ficou desta vida inteira? Cito Júlio Isidro. O passado é um lugar que nós gostamos de visitar, mas não é um lugar onde nós gostaríamos de viver. Ou seja, isso já foi. Foi um período da nossa vida importante, que eu saí de lá adolescente e fiz-me jovem e adulto em Portugal. Portanto, esses momentos com a família, os momentos, sobretudo, os momentos que nós partilhávamos com os primos, com os tios, com os avós, isso era muito importante. Mas esse momento já foi. Agora somos nós, tios, avós, pais, e temos muito para ensinar às futuras gerações. E vai ser sempre assim. Portanto, o que nós vivemos foi muito bom, foi ótimo para nós e para as vidas que nós tocamos, esperemos que no bom sentido, mas temos que guardar essa memória numa caixinha dourada, que nós de vez em quando vamos lá abrir com umas fotografias, com umas cartas, com uns vídeos ou uns filmezinhos, se houver essa possibilidade, com umas músicas também. Tu ouves uma música e remete-nos, obviamente, logo para um determinado período da tua vida. Mas o nosso futuro é hoje, sempre. Nós todos os dias fazemos o futuro. E isso é que é o mais importante. Porque nós sem o futuro não somos ninguém. E um dia, quando o nosso prazo de validade terminar, ou seja, quando nós fecharmos os olhos, gostávamos que alguém nos dissesse: esse gajo realmente, olha, até fez umas coisas engraçadas. Esperemos que tenhamos uma boa memória deles, até a última pessoa que se nos lembrar de nós também falecer. Com o pragmatismo e a objetividade de um jornalista fantástico, fechas os capítulos da vida com esse adeus, obrigado, boa noite e até amanhã, porque amanhã a vida continua. Germano,
Quero-te agradecer do fundo do meu coração teres aceito este desafio, teres estado à conversa comigo. E que tenha correspondido às tuas expectativas. Eu acho que ficou tanto por perguntar. Eu sei que nós, quando deixarmos de gravar, eu vou lembrar de muitas perguntas que gostava de fazer. É sempre a mesma coisa. Eu digo-te, mesmo quando estou do outro lado, às vezes tenho um guião e só faço a primeira pergunta. Às vezes as pessoas perguntam: o que é que me vais perguntar? E eu disse: eu sei qual é que é a primeira pergunta, porque a segunda pergunta depende da primeira resposta. O resto acontece, é verdade. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu tenho uma palavra para dizer sobre este nosso momento. Foi brilhante, foi genial. Eu saio desta conversa muito mais rico, enriquecido. Acho que quem nos ouviu, ou quem viu e ouviu e viu, saiu mais rico, muito mais rico. Muito obrigado. E com certeza que nos vamos cruzar muito brevemente nas rádios, na vida. Obrigado, poeta. E como eu costumo dizer, obrigado e até à próxima. Poeta pop, todos somos poesia.